Fala galera, quem tá falando é o Heitor Firefox 2.0 e gente, a gente vai falar toda a história de Poppy Playtime, do 1 até o 3 atualmente. Então, bora lá. Vamos começar bem no começo. Lá nas antigas. Entre 1970 foi criada a fábrica Poppy Playtime. E aí, lá era uma fábrica de brinquedos, onde que a fábrica fabricava bonecos. E ela era a maior fábrica no mundo. Só que foi se passando os anos, a fábrica foi decaindo e ela não conseguiu continuar. Então, o chefe da fábrica, né? O CEO da fábrica é o Leod Ludwig, que eu não sei falar o nome dele direito, tá? Mas ele teoricamente, ele perdeu algum ente querido da família dele. Não se sabe se é ele que morreu, ou alguém da família dele, um amigo, namorada, ninguém sabe. Só sabe que morreu alguém, isso mexeu com o CEO da fábrica. Que ele queria ressuscitar esse parente. Aí ele teve a ideia de construir um orfanato embaixo da fábrica. E todas as crianças que não tinham pais, ele chamava para dentro dessa fábrica. E deixava as crianças lá, só que lá tinha casa, refeitório, um monte de coisa. Você deve estar pensando, eu gostaria de viver, e o que tem de ruim? Bem, eles faziam teste com as crianças. No Poppy Playtime 2, gente, lá aparece os minigames que as crianças faziam. Esses minigames provavam se a criança era capacitada, né, de fazer os procedimentos, ou se ela fosse ruim, ela não ia conseguir. Então, gente, como assim prosseguir? Eles faziam experimento com as crianças. Por isso que existe Huggy Wuggy, Momo Long Legs e vários outros experimentos que ninguém da Playtime sabe. Existem brinquedos e existe também experimentos falhos, como foi o caso daquele senhorzinho lá da bolinha. Eu acho que vocês não lembram, que é um bonequinho que ele era uma bolinha. E eu não vou conseguir, né, mostrar aqui para você, porque ele é quase irrelevante para a história, mas eu só vim falar isso, né? Tá. O procedimento para fazer experimento com as crianças. Gente, se você é sensível, por favor, pare de assistir esse vídeo, assiste outro aqui no meu canal. Aqui tem vários vídeos sem ser de Playtime. E, gente, tá. Eles pegavam as crianças, prendiam uma maca, pegavam a carcaça do boneco, né? Eles arrancavam as tripas, órgãos, coração da criança. Mas eles não tranquilizam a criança, faz ela dormir. Não, eles deixam a criança sentindo a dor lá. Se eles tirar as tripas da criança, a criança vai estar sentindo a dor. Eles depois arrancaram os olhos, o cérebro e colocaram em respectivo brinquedo. E colocou os ossos. Mas como aqueles ossinhos pode ficar tão grande? Essa é a resposta. Eles deformaram os ossos das crianças para deixar mais grande. E a carcaça que sobrava,
eles usavam essa carcaça de alimento para os outros experimentos. Depois disso, o ano era 1974, onde a fábrica finalmente começou a evoluir. Então, a fábrica foi ficando mais popular do que nunca. Antes já estava popular, agora está mais, né? E depois disso, foi lançada a primeira boneca, chamada Pop. Ela era muito inteligente, ela podia falar, ela era tipo uma criança de verdade, entendeu? E, gente, teoricamente dizem que ela é um dos primeiros experimentos. Ninguém sabe se isso é verdade, se ela é um verdadeiro experimento, tipo, um dos primeiros, ou só estão falando bosta mesmo. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Depois disso, né, foi criado o Experimento 1006. Experimento não, escuta bem, experimento não, protótipo. Eu me refiro protótipo, por quê? Porque dentro da fábrica, nessa fábrica pode existir vários protótipos. Ou seja, não é só esse protótipo aqui que eu vou falar que existe dentro do jogo, ok, gente? Tá, o protótipo, ninguém sabe como é o seu corpo, só sabemos a mão dele, o braço dele em si. E, gente, quando a Mommy foi morta, né, dá pra ver que o Experimento 1006 acaba levando a Mommy Long Legs. E a gente pode afirmar algumas coisas. O 1006, ele é o mais inteligente da fábrica inteiro. Por quê? Se ele realmente fosse um bicho irracional, ele já teria atacado a gente desde aqui. Ou seja, ele sabe a hora que vai nos atacar. Ele esperou a gente matar a Mommy e pegou só o resto do corpo dela. Ah, mas pra que ele vai querer esses corpos? Ah, meu amigo, ele é um experimento incompleto, ou seja, tá faltando partes nele. Então, ele pega as partes dos outros experimentos e coloca no seu próprio corpo. E ele vai virar tipo, um mutante experimento, um experimento mutante, E a gente não sabe se no capítulo 4, né, se ele vai aparecer ou ainda vai ter tempo para ele aparecer. E também, gente, ele é muito esperto. Ele apareceu lá do capítulo 1, gente. Como assim? Gente, o 1006, vocês conhecem a famosa queda do Huggy Wuggy? Bem, se não, quando a gente enfrenta o Huggy Wuggy, tem uma caixa em cima de uma porta, que a gente puxa e desce em cima do Huggy Wuggy. E o Huggy Wuggy cai de um lugar muito alto. Falam que é 16 metros de altura e o Huggy Wuggy caiu lá de cima. Então, dizem que quem colocou aquela caixa para fazer o Huggy Wuggy cair foi o próprio 1006. Agora, por que os experimentos obedecem o 1006? Agora vocês vão descobrir quanto essa história é bizarra. Bem, o experimento 1006 naquela época, ele não pegava os corpos de nenhum experimento. Todos os experimentos eram amigos naquela época. Eles eram amigos. Só que quando eles viraram um experimento, os caras que cuidavam dos experimentos, eles não viam os experimentos como crianças, viam como realmente monstros e ficava batendo neles quando eles não queriam fazer uma ordem.
Então, o que aconteceu? O experimento 1006, ele teve a ideia de fazer uma coisa, massacre, chamada Hora da Alegria. E foi daí que as coisas ruins começaram a surgir. Depois do criamento do Huggy Wuggy, Catnap, Mont Blanc e vários outros, o experimento 1006 teve força o bastante para reunir experimentos para combater a fábrica, né? E eles conseguiram. Foi em 1999 que as coisas começaram. O ano que a fábrica afundou. E aí, o que acontece é que a massacre não demorou uma, não demorou duas, não demorou três, foi dias. A massacre demorou dias. Como assim? Por quê? Tinha gente se escondendo, ou seja, não era pouca gente, era muita gente, era milhares de gente. E elas se esconderam. Só que o problema era a fome, a sede e o medo. Por quê? Eram muitos experimentos. Era algo absurdo de experimentos. Então, as pessoas foram sumindo pouco a pouco. Até que chegou uma hora que não teve mais pessoa. E aí que a coisa começa a pegar. O experimento 1006, ele mandou os outros experimentos levarem os corpos dos humanos lá para baixo. Como assim lá para baixo? Lá para baixo é a casa do experimento 1006. O 1006, gente, ele não quer os corpos para comer, porque o 1006 é o experimento perfeito. Como assim experimento perfeito? Ou seja, ele não sente fome, não sente de sede, ele é muito inteligente, muito forte. Ou seja, ele é o experimento perfeito. Só que ele não é completamente... O que não é perfeito nele é o corpo dele, porque o corpo dele está incompleto. E ele quer concluir o corpo dele. O plano do 1006 não era comer a comida ou pegar os corpos e colocar no seu corpo. Não. Ele fez uma jogada que foi muito importante. Ele compartilhou a comida com os outros experimentos. Ele falou assim, teoricamente, ele falou que quem quiser comer, pode comer, mas vai ter que me seguir. Se você não quiser comer, você vai entrar em guerra comigo. Ou seja, quem não era a favor do 1006, os que não queriam matar pessoas, não iam comer a comida do 1006. Mas os que realmente estavam com fome, eles iam seguir o 1006. Como foi o caso da Mont Blanc, Huggy Wuggy e Catnap. O Catnap foi o aliado mais leal do experimento 1006. Então, foi se passando uns anos. E aquele louco, quando a comida acabou, minha gente, as coisas foram para água abaixo. Porque lá não era mais uma fábrica. Lá virou uma selva. Com mais forte e com menos mais fracos. Antes todos eram amigos. Por quê? A comida era compartilhada. Mas agora não tem comida. Ou seja, cada um por si agora. Lá virou uma selva. O mais forte domina os mais fracos. E os mais fortes dominam os fortes. Entenderam?
E quem estava no topo da cadeia alimentar, sim, era ele, o Experimento 1006. Ele é muito forte. A Poppy, né, ela tentou parar o 1006. Ela não é a nossa inimiga, ela mesma fala. Mas ela tentou, né, ela juntou alguns experimentos, né, para tentar deter o 1006 e o Catnap. E a Poppy, ela tava com os Smiley Creatures. Como assim? São as criaturas sorridentes. Elas são vários animais sorridentes. Tipo, tem o Catnap, que é um gato, Dog Day, que é um cachorro, a Hop Hop Scott, que é um coelho verde. São vários personagens, né? E eles queriam matar o 1006, porque tudo isso que estava acontecendo era culpa dele. Só que o Catnap não deixou. O Catnap, mais o protótipo, mataram todos os experimentos e aprisionaram a Poppy dentro de uma caixa. E também, gente, vocês não sabem, o Dog Day, né, que é o cachorro sorridente, né, pegaram o Dog Day, prenderam, o Catnap prendeu o Dog Day e arrancou as pernas. Não sabemos se ele arrancou as pernas do Dog Day ou os outros Smiley Creatures pequenos comeram, né? Como assim outros Smiley Creatures pequenos? Por quê, gente? Tem os Big Bodies, que são os Smiley Creatures, são os personagens gigantes, tipo 5 a 10 metros. E tem os pequenininhos, que são tipo de 1,80, 1,60, por aí. Depois disso, gente, as coisas só foram piorando dentro daquela fábrica absurda. A Poppy estava presa e parecia que o Experimento 1006 já venceu a fábrica abandonada por 10 anos. E quem estava no topo? Ele mesmo, o próprio 1006. O 1006 não deixava nenhum experimento livre e nenhum experimento preso. Por quê? Eles não conheciam o lado de fora, então eles não tinham por que eles saírem. Mas, se eles ficarem, era morte, porque tinha vários experimentos que eram um mais forte que o outro. Mas aí foi se passando os anos e o nosso protagonista chegou. Um ex-funcionário, ou seja, provavelmente no dia pode ter acontecido duas coisas. Nós fomos demitidos do nosso trabalho e no dia a massacre aconteceu. Ou a gente faltou no dia e a massacre aconteceu. Essas são as únicas teorias teorias que podem explicar por que o jogador ainda está aqui, porque ele não morreu na hora da alegria. E daí, quando o protagonista chegou, bem, você só vai saber o resto jogando o próprio jogo. Mas só tem uma coisa que eu tenho a dizer para você. Essa história não acabou aqui.